Esse é o seu canal Chefes do Mundo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada inspiradora pela vida de Nelson Mandela, um ícone da luta pela liberdade e igualdade. Mandela não apenas desafiou o regime opressor do apartheid na África do Sul, mas também se tornou um símbolo de esperança para milhões ao redor do mundo. Sua determinação e coragem em enfrentar a injustiça nos ensinam que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da mudança pode brilhar. Se inscreva e compartilhe nosso vídeo. Nos mande um like, ative o sininho das notificações para que você possa receber o próximo vídeo. Preste bem atenção do que vamos te mostrar a partir de agora. Neste vídeo, vamos explorar sua trajetória desde a infância, passando por sua militância no Congresso Nacional Africano, até sua extraordinária ascensão como o primeiro presidente negro da África do Sul. Cada detalhe da sua vida é um lembrete poderoso de que a luta pela justiça vale a pena. Se você se sente inspirado por histórias de superação e resistência, não esqueça de deixar seu like e acompanhar cada momento deste vídeo. Sua interação é fundamental para que mais pessoas conheçam a incrível história de Mandela e se inspirem a lutar por um mundo melhor. Vamos juntos nessa jornada. Nelson Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, na pequena aldeia de Meso, na África do Sul. Desde jovem, ele se destacou por seu espírito independente e seu desejo de justiça. Ao longo da década de 1940, Mandela se envolveu ativamente na luta contra o apartheid, um regime brutal que segregava a população sul-africana com base na raça. Como membro do Congresso Nacional Africano, ANC, ele se tornou um defensor fervoroso dos direitos humanos, acreditando que todos mereciam viver em igualdade. Sua determinação em enfrentar a opressão o levou a organizar protestos e campanhas de desobediência civil, que chamaram a atenção do mundo para a injustiça que seu povo enfrentava. Em 1961, Mandela ajudou a fundar o braço armado do ANC, a Umkhonto we Sizwe, em resposta à crescente violência do regime. Ele foi preso em 1962 e em 1964, condenado à prisão perpétua. Durante os 27 anos que passou na prisão, Mandela nunca perdeu a esperança. Sua resiliência e compromisso inabalável com a luta pela liberdade inspiraram não apenas os sul-africanos, mas também pessoas ao redor do mundo. Ele se tornou um símbolo da resistência contra a opressão, provando que a luta por justiça é uma jornada que exige coragem e sacrifício. Após sua libertação em 1990, Mandela liderou a transição da África do Sul para a democracia. Em 1994, ele se tornou o primeiro presidente negro do país, promovendo a reconciliação e a unidade em uma nação marcada por divisões. Mandela acreditava firmemente que o perdão e a compreensão eram essenciais para a paz duradoura. Sua vida é um testamento poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a esperança e a determinação podem prevalecer. A história de Mandela nos lembra que a luta por justiça nunca é em vão e que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. O Congresso Nacional Africano, CNA, desempenhou um papel crucial na luta contra o apartheid na África do Sul. Fundado em 1912, o CNA surgiu como uma resposta à discriminação racial e à exclusão dos africanos do processo político. Inicialmente, o movimento buscava uma abordagem pacífica, tentando dialogar com o governo colonial. No entanto, à medida que o apartheid se intensificava, o CNA, sob a liderança de figuras como Nelson Mandela, adotou uma postura mais radical. A partir da década de 1950, o CNA começou a organizar campanhas de desobediência civil, como a famosa Marcha de Sharpeville em 1960, que resultou em uma violenta repressão policial. Em resposta, o CNA formou seu braço militar, Umkhonto we Sizwe, em 1961, para combater o regime opressor através de ações armadas. O CNA se tornou a voz da resistência anti-apartheid, unindo diversas etnias e grupos sociais na luta pela liberdade e igualdade. Com o tempo, o CNA ganhou apoio internacional, mobilizando a opinião pública global contra o apartheid. A pressão interna e externa culminou na libertação de Mandela em 1990 e na desmantelação do regime de segregação racial. Em 1994, o CNA participou das primeiras eleições democráticas da África do Sul, resultando na eleição de Mandela como o primeiro presidente negro do país.
A África do Sul, após o fim do apartheid em 1994, passou por profundas transformações sociais, políticas e econômicas. O legado de Nelson Mandela, que se tornou o primeiro presidente negro do país, foi fundamental para a construção de uma nova nação baseada na igualdade e na reconciliação. O governo de Mandela focou na promoção dos direitos humanos e na implementação de políticas que buscavam reparar os danos causados pela segregação racial. A Comissão da Verdade e Reconciliação, liderada por Desmond Tutu, teve um papel crucial ao permitir que vozes de vítimas e perpetradores fossem ouvidas, promovendo um diálogo necessário para curar as feridas do passado. Hoje, a África do Sul enfrenta desafios significativos, incluindo desigualdade econômica e social que ainda persiste, resultado de décadas de discriminação. Embora o país tenha uma constituição progressista e uma vibrante sociedade civil, a pobreza e o desemprego continuam a ser problemas críticos. As disparidades raciais ainda são evidentes, com muitos cidadãos negros enfrentando dificuldades em acessar educação de qualidade e oportunidades de emprego. A luta por uma sociedade mais justa e igualitária ainda está em andamento, e os valores de Mandela servem como um farol para aqueles que continuam a trabalhar pela mudança. Apesar dos desafios, a África do Sul é também um exemplo de resiliência e esperança. O país possui uma rica diversidade cultural e uma economia em crescimento, com setores como turismo e tecnologia emergindo como promissores. O espírito de Mandela ainda vive nas iniciativas comunitárias que buscam promover a unidade e a justiça social. Organizações não governamentais e movimentos sociais desempenham um papel ativo na luta contra a corrupção e na promoção dos direitos das minorias. Assim, enquanto a África do Sul ainda enfrenta obstáculos, o legado de Mandela inspira novas gerações a continuar a busca por um futuro melhor, reafirmando que a luta pela liberdade e dignidade é um caminho contínuo e coletivo. Mandela é um símbolo da luta pela justiça social e igualdade. Sua insistência na necessidade de uma sociedade inclusiva e igualitária permanece central no discurso político sul-africano. Líderes e partidos políticos frequentemente invocam seu nome e seus princípios ao abordar questões de desigualdade racial e econômica, lembrando a todos que a luta pelo verdadeiro igualitarismo ainda está em andamento. A abordagem de Mandela em promover a reconciliação, em vez de retaliação, após o fim do apartheid tem sido uma referência importante para a política sul-africana. O modelo da Comissão da Verdade e Reconciliação, que buscou curar as feridas do passado através do diálogo e da compreensão, é frequentemente citado em debates sobre como lidar com conflitos e divisões em sociedades contemporâneas. Isso inspira iniciativas em outras nações que também enfrentam legados de opressão e violência. Mandela enfatizou a importância da participação ativa da sociedade civil na política. Seu legado encoraja os cidadãos a se envolverem em questões sociais e políticas, promovendo uma cultura de ativismo. Organizações não governamentais, movimentos sociais e jovens ativistas se inspiram em sua vida e trabalho, buscando combater a corrupção, promover a educação e lutar por direitos humanos. No cenário internacional, Mandela é visto como um defensor da paz e da diplomacia. Sua abordagem ao conflito e sua capacidade de construir pontes entre comunidades diferentes influenciam a maneira como a África do Sul se posiciona no mundo. A política externa do país, que muitas vezes se baseia em princípios de solidariedade e justiça, reflete os valores que Mandela defendeu. O foco de Mandela na educação como um meio de transformação social continua a ser um pilar da política atual. Programas que buscam melhorar o acesso à educação e promover a igualdade de oportunidades são frequentemente associados ao seu legado. A ideia de que a educação é a chave para o empoderamento e a mudança social é um tema recorrente nas políticas públicas. Mandela foi um defensor fervoroso da resolução pacífica de conflitos. Sua abordagem diplomática influenciou iniciativas em diversas regiões, como a mediação em crises africanas. Por exemplo, sua participação nas negociações de paz em Burundi, que ajudaram a encerrar um conflito civil, reflete seu compromisso com a diplomacia e a reconciliação. A defesa dos direitos humanos é uma das marcas registradas do legado de Mandela. Organizações internacionais, como a ONU, frequentemente citam seus princípios ao formular políticas e resoluções que buscam promover os direitos humanos em todo o mundo. A Declaração dos Direitos Humanos da ONU e as iniciativas de proteção de minorias podem ser vistas como uma continuidade de sua luta.
Mandela também simbolizou a solidariedade com outras nações que lutavam contra a opressão. Após sua libertação, ele apoiou vários movimentos de liberdade e igualdade, como os da Palestina e do continente africano. A África do Sul, sob sua liderança, se posicionou como um defensor dos direitos dos oprimidos, influenciando políticas de apoio a movimentos sociais e democráticos em outras partes do mundo. A visão de Mandela sobre a importância do desenvolvimento sustentável e da justiça social inspirou políticas em fóruns internacionais, como as Conferências das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Seu legado é frequentemente citado em discussões sobre como abordar a pobreza e a desigualdade em um contexto global. Mandela usou o esporte como um meio de unir a nação após o apartheid, notavelmente durante a Copa do Mundo de Rugby de 1995. Esse modelo de diplomacia do esporte tem sido adotado em várias iniciativas internacionais, reconhecendo o poder do esporte para promover paz, inclusão e entendimento entre diferentes culturas. O exemplo de Mandela na promoção da paz e da reconciliação influenciou a criação de iniciativas de paz em várias regiões do mundo, como o processo de paz na Colômbia. Líderes e mediadores frequentemente se referem a Mandela ao buscar soluções pacíficas para conflitos armados. Esses exemplos mostram como o legado de Nelson Mandela transcende fronteiras e continua a inspirar ações e políticas que buscam a paz, a justiça e a dignidade humana em um contexto global. Seu impacto na diplomacia internacional é um testemunho duradouro de sua visão e compromisso com um mundo melhor. Em resumo, o legado de Nelson Mandela não apenas moldou a história da África do Sul, mas também continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para a política contemporânea, tanto nacional quanto internacional. Seu compromisso com a justiça, a paz e a igualdade serve como um guia para líderes e cidadãos que buscam construir um futuro mais justo e inclusivo. O CNA não apenas desafiou a opressão, mas também se tornou um símbolo de esperança e unidade na luta por um futuro mais justo. Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo sobre Nelson Mandela. Se essa história inspiradora tocou você, compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam sua luta pela liberdade. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo, que trará mais histórias incríveis de líderes que mudaram o mundo. Até a próxima!